sai da Série C e pula para a Série A. Badá falou, né, lá no início do programa, que os últimos dias foram movimentados na Chapecoense. Tivemos chegadas, partidas e o Júnior Espíndola vai contar pra gente aí como é que foi essa semana agitada. Fala, Júnior, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Mancha. Boa tarde ao pessoal ligado com a gente aqui no Clube da Bola. Semana agitadíssima na Chapecoense. Quinta-feira pela manhã, o vice-presidente de futebol da Chape, Mano Dalpiva, entregou uma carta de renúncia, ou seja, deixou o cargo. Ele alegou, né, nessa carta que tem 2 páginas, uma intervenção política e a parte mais polêmica, dizendo que quem pediu para ele sair, deixar o cargo, foi o atual presidente Gilson Sbeg, né? No comecinho da tarde, o Gilson Sbeg deu uma entrevista coletiva e passou a sua versão sobre os fatos. Disse que, de fato, não houve um pedido dele para que o Mano Dalpiva deixasse o cargo na Chapecoense. Ele falou o seguinte, para que ele ficasse um período afastado para evitar desgaste à imagem do Mano Dalpiva, mas aí foi feita a polêmica, né? Durante a tarde da quinta-feira, o André Martins, coordenador técnico, também foi demitido. Então, realmente, uma desmontagem no departamento de futebol da Chapecoense. Quem comanda o departamento agora é o executivo, né? O Carlos Quila, e também o ex-jogador da Chapecoense, que atualmente é o superintendente, o Hélio Neto. E que tem agora a função, então, de contratar jogadores para a sequência da temporada de 2021. Enquanto isso, na manhã de sexta-feira, foi apresentado um novo reforço aqui na Chapecoense. O zagueiro Jordan, 22 anos, que vem do Ceará. Ele pertence ao Cianorte do Paraná, mas estava emprestado, então, para o Ceará. E ele, inclusive, já vestiu a camiseta, foi apresentado pelo Carlos Quila e falou sobre a felicidade de vestir a camiseta da Chapecoense. Tenho toda a convicção que não vai faltar raça para esse grupo, para esse clube maravilhoso. E que a gente vai fazer, que eu vou poder dar boas atuações para a Chapecoense. Enquanto isso, o técnico Pintado segue montando a equipe que enfrenta o América Mineiro. Segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui mesmo no gramado da Arena Condá. Faltam 4 jogos para terminar o primeiro turno e a Chapecoense ainda não conseguiu nenhuma vitória. É lanterna da competição. A Chape enfrenta o América agora, dentro de casa, depois sai para 2 partidas fora de casa, contra o Atlético Goianiense e também contra o Sport. E fecha o turno aqui na Arena Condá contra o Fluminense. Realmente, dias agitados aqui na Chapecoense e a gente espera que o mar se acalme nas próximas semanas. Eram essas as informações. Voltamos ao estúdio do Clube da Bola. Abraço, Mancha. Valeu, Júnior, aquele forte abraço. Antes do Badá, deixa eu só ler uma mensagem, Badá. Ó, é o Telmo de Joinville. Pergunta pro Badá. Gosto do trabalho do Jair Ventura e queria saber desse expert, que é o Badá, se faltou o material humano, apoio de dirigentes, união do grupo ou algo extracampo para não ter dado certo. Pois se faltou para o Jair, com certeza vai faltar também para qualquer treinador que assumir a Chape. Opinião do Telmo, lá de Joinville. Badá, comenta um pouco. Foi até difícil para pegar todas essas informações que o Júnior passou, hein? Não, é verdade. Fez um resumo ali do que é a situação. E todas as opções são corretas do Telmo lá de Joinville. Esses questionamentos, é tudo isso. Não é um só motivo. São todos esses motivos aí. Todas as alternativas estão corretas. Porque para você analisar a saída, por exemplo, do Mano Dalpiva, que ganhou grande repercussão, você tem que analisar a temporada do futebol da Chapecoense, que começou com derrota na decisão da Recopa Catarinense aqui em Chapecó para o Joinville. Era a Recopa Catarinense. O Joinville fez uma baita festa aqui, tinha que fazer mesmo. E para nós ficou um sentimento muito ruim, porque naquela decisão estava em disputa o troféu Paulo Magro. E todo mundo queria muito que o troféu ficasse aqui. Ali a Chapecoense fracassou. Perdeu para o Joinville. Veio o Campeonato Catarinense, altos e baixos, com o Humberto Loser chutando o pau do barraco. Em determinado momento fez uma postagem, eu já comentei aqui no seu Instagram, criticando abertamente a diretoria, porque não estavam cumprindo com aquilo que haviam combinado com ele. Desmancharam o time da Série B e a reposição não estava à altura, e aí gerou uma crítica pública do Humberto Lousa, que inclusive, não vou dizer que se negou, mas nem comandou o time no Campeonato Catarinense nos primeiros jogos. Aí veio os altos e baixos do Campeonato Catarinense, era para ter sido eliminado pelo Figueirense naqueles jogos remarcados lá por detalhes, que não foi eliminado pelo Figueirense, seguiu adiante, passou pelo Marcílio Dias, foi para a decisão com o Avaí, e aí não fez frente ao Avaí, perdeu em casa o título catarinense. Copa do Brasil, fracasso total. Na primeira partida que disputou, primeiro confronto, ABC de Natal, com todo respeito, um clube de Série D, jogou fora a classificação, depois de ganhar aqui de 3-1, e era o Jair Ventura, o técnico que armou um time faceirinho lá no jogo da volta e perdeu de 3-0. Jogou fora 3 milhões de reais. E aí veio o Campeonato Brasileiro e o pessimismo
geral se confirmou. 15 jogos sem nenhuma vitória. Então, o futebol da Chapecoense, o departamento de futebol da Chapecoense, o produto final de qualquer clube de futebol, que é dentro de campo, esse ano foi muito ruim, está sendo muito ruim. E eu sempre digo aqui, diretoria não serve só para pagar boleto. O Jair Ventura deu uma entrevista, inclusive, para um jornalista esportivo lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o muito conhecido Luiz Carlos Reck, elogiando a administração da Chapecoense. A Chapecoense está pagando em dia, está bem organizada administrativamente, e está mesmo, mas o produto final do clube é o futebol. E o futebol é só fracassos esse ano. Culminou com o desgaste do Mano Dalpiva, que deu entrevistas dizendo que, tipo assim, transmitindo a responsabilidade para a diretoria, porque o que era para ter sido feito lá em janeiro, fevereiro, que era a reformulação, a contratação já de jogadores visando a Série A diretoria resolveu empurrar um pouquinho mais para frente para economizar um pouco e aí não conseguiu mais refazer o time e o resultado está aí. Lanterna do campeonato, 15 jogos, nenhuma vitória, acabou culminando com a saída do Mano Dalpiva, do André Martins e agora vamos ver o que é que vai acontecer sob o comando do técnico Pintado, que estreou com derrota para o Grêmio 2-1 e segunda-feira tem o América Mineiro aqui. Clima bem tumultuado aqui na nossa Chapecoense, seu Marcelo Mancha.